Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é um bate-papo, trouxemos vocês para a nossa nova sala, temos uma janela atrás da gente agora e não mais aquele painel que vocês já conheciam. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante, é um assunto que que eu sempre procurei trazer para as minhas redes. E aproveitando também, né, o gancho aí desse final de setembro, que é um mês muito importante, né, quando a gente fala de doenças psiquiátricas. A gente vai compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência com dois diagnósticos diferentes de doenças psiquiátricas. Um meu e um do Léo, que a gente descobriu esse mês. Exatamente. E eu acho muito importante fazer isso porque muitas vezes é assistindo pessoas compartilhando experiências que a gente percebe que talvez a gente possa se encaixar em algo daquele tipo, sabe? Eu digo isso porque foi exatamente o que aconteceu, né, no seu caso. Comigo. Que foi vendo vídeos, né, amor? Vendo vídeos sobre o assunto e eu senti uma necessidade muito grande de procurar ajuda, cara. E assim, não tenho medo de procurar ajuda é muito importante, cara. Eu vou falar com vocês daqui a pouco, eu tenho muitas coisas para dizer, não sei nem por onde começar, mas assim, já começo com essa frase, procurar ajuda profissional de um médico psiquiatra é muito importante. Bom, então, a gente vai falar hoje de transtorno de ansiedade generalizada, que é o meu diagnóstico, e de... TDAH. Mas sem H, não? Não, é TDA. TDA. Tem TDAH e o meu caso é o TDA, TDA. Transtorno de déficit de atenção. Exatamente. Então, esses são os dois diagnósticos que a gente teve, acho que eu já posso dizer recentemente, porque o meu diagnóstico veio aí no final de 2020 e eu já comecei o tratamento logo em seguida. Uma das perguntas que eu recebo muito nas minhas redes é perguntando assim, Lu, eu sou muito ansiosa, quando que isso, né, assim, ansiedade é um transtorno, ansiedade é uma característica? E essa é uma pergunta que eu também levei, assim, pro meu psiquiatra, porque, assim, eu sempre fui ansiosa, né, então, o que é a diferença, né, gente, quando é que a ansiedade, ela passa a ser considerada uma doença? Quando ela passa a interferir no seu dia a dia. Exemplos, eu tenho crises de pânico, quando eu tô ali no meu nível máximo de ansiedade. O que é um ataque de pânico, uma crise de pânico? É um momento ali que tem algum gatilho, no meu caso, geralmente é no meio de multidões, eu tenho pânico de multidões, e acontece alguma coisa, e é muito impressionante, que é só de eu começar a falar, vocês reparem que a respiração já muda, né? Não, ontem eu comecei uma terapeuta nova aqui em São Paulo, né, porque eu fazia em BH, mudei para São Paulo, ontem eu fui conhecer uma nova, então eu fui contando isso para ela, no final eu tava assim... Só de contar os episódios que eu já tive, é uma coisa que mexe muito. Eu já tinha tido vários ataques de pânico durante a minha vida, mas eu não entendia que eram ataques de pânico, porque quando a gente está sentindo um ataque, e o que é o ataque de pânico? O que eu sinto durante os meus ataques de pânico? Parece que eu não tô conseguindo respirar. Eu respiro e parece que o ar não chega, sabe? Assim, parece diminuir o oxigênio disponível. E aí eu... não consigo respirar, eu entro em pânico porque eu não consigo respirar, eu preciso sair daquele lugar, e aí passa alguns segundos ou minutos depois, eu não sei dizer, porque viver na minha cabeça é muito diferente de viver externamente, né? Você pensa que eu tô ali engatilhada com pânico mesmo, e em seguida eu consigo me acalmar, respirar e voltar para o meu normal. Hoje, que eu sei que eu tenho esses ataques de pânico, né, que é uma coisa que pode acontecer, quando eu começo a ter, geralmente eu percebo. Então isso é muito menos pior do que quando eu não tinha ciência disso, porque eu realmente achava que eu estava morrendo, isso, acabou, eu não consigo mais respirar e tal. E agora eu sei que muito provavelmente é apenas um ataque de pânico, que não é lá nada confortável de sentir, mas eu sei que passa. E geralmente passa rápido no meu caso. E aí, quando eu comecei a ter, além disso, alguns outros sintomas, como por exemplo, coceira generalizada também, principalmente no couro cabeludo, e insônia, mas não é aquela insônia que passa com a higiene do sono, é uma insônia que a sua cabeça fica te trazendo situações que você não consegue relaxar. A cabeça realmente não para, né? Não para.
Aí eu senti que eu precisava ir num especialista, foi bem no meio da pandemia, assim, então, né, tinha ali muita coisa acontecendo, coisas que vocês conhecem, coisas que vocês não conhecem. Eu comecei o meu tratamento. E o que consiste o meu tratamento, né? Medicação. Eu tomo 2 tipos de medicação diferentes, um pela manhã e um à noite. E aí existe uma série de medicamentos que o psiquiatra pode indicar para quem sofre com esse tipo de transtorno. Cada um deles... Só o psiquiatra pode indicar, só o médico, gente. Só o médico, ninguém mais. Seu amigo, o que serve pro seu amigo não serve para você. Inclusive a gente não vai nem falar né, de remédio aqui, porque isso, é muito específico. Para dar um exemplo para vocês, assim, né? A minha doença autoimune, um dos gatilhos dela é a ansiedade. Bom demais, né, gente? Viver nesse corpo aqui é show. Mas enfim, então, existe uma combinação aí de um medicamento que vai ajudar nas 2 coisas, tanto nas dores crônicas quanto na ansiedade. Tem ansiedade que vai gerar uma resposta que não é exatamente um ataque de pânico, né? Uma crise de pânico. Então, tem muitas variáveis e também outros sintomas ou outras características suas que vão levar lá o médico a decidir qual que provavelmente vai ser o melhor medicamento. E você sempre vai passar por aquele momento de teste, né? Você vai começar a usar o medicamento, vai perceber como você está se sentindo, vai ver se você teve ali alguma reação adversa ou não. E se der tudo certo, maravilhoso, aquilo ali vai te ajudar a lidar com esses sintomas agudos até que você atinja ali, sei lá, um platô, né? Um momento em que você consiga ir dependendo menos da medicação. Como? Com terapia. Com muita terapia, com muito autoconhecimento também de não se colocar em situações que sejam gatilhos pro transtorno, né? No meu caso, por exemplo, antes eu não conseguia identificar, sabe, o que que provocar aquilo, por que que eu ficava ansiosa e em que momentos aquilo acontecia da minha vida. E parece que com a medicação eu tenho uma clareza, quase que um descolamento, sabe? Eu consigo ver a ansiedade separada de mim. Então, por exemplo, teve um caso na viagem que a gente fez para o Chile, que vocês até acompanharam aqui, que o Léo perdeu a carteira no último dia de viagem do Atacama. Minuto antes de sair do hotel. Lindo. Gente, te juro, 10 minutos antes de sair do hotel, malas todas prontas. O passaporte dele nunca ficou com ele, sempre ficou comigo. E essa situação, amor, ela ilustra muito os dois. Eu tava pensando nela. Os dois rolês, o meu transtorno de ansiedade e o seu déficit de atenção. Porque o Léo perde a carteira todos os dias. E eu, né, já convivendo com ele há muitos anos, já tinha o passaporte do Léo em viagens, ele fica comigo, ele não fica com o Léo. É uma coisa assim, todos da família, né, ficam comigo. Mas essa viagem a Bia não tava. E aí o Léo perdeu a carteira e ele começou a ficar maluco atrás da carteira. Ele ficou puto, procurando, não sei o quê. Não é isso, eu comecei a revirar, eu tipo assim, sabe o desenho do Taz? Diabo da Tasmânia, eu via o Diabo da Tasmânia no quarto, eu comecei a revirar o quarto. Eu sabia que tinha poucos minutos pra resolver, então, cara, eu colocava o colchão pra cima, tirava a roupa de cama, abria as malas que eu tinha arrumado no dia anterior. Cara, e assim, tudo em questões de segundo, eu fazia aquilo ali assim. E vocês imaginam que eu estava desde o dia anterior com assim, o sapato alinhado com a cama, com o passaporte dentro da bolsa, a meinha dentro do tênis que eu ia usar, né? E ele nisso. E aí nisso, eu fui olhando para aquilo, assim, gente, eu não dou conta. Falei, amor, para, que se você continuar fazendo isso, você tá engatilhando a minha ansiedade, eu não tô dando conta, eu arrumei tudo para não ter problema e agora... Enfim, deu tudo certo, encontramos a carteira alguns minutos depois, mandaram pra gente no Brasil, inclusive o pessoal lá da... Araia Atacama. Um beijo pra vocês que encontraram pra gente. Araia é a... Agência de turismo. É a agência de turismo. O hotel que achou e a agência de turismo que mandou pra gente. Eu achava que era o nome da vinícola, ó, que louca. Ah lá, peraí que, né, temos motivos pra olhar. Peraí. Talvez seja Araia mesmo. Eu acho que é isso mesmo, amor. Araia Atacama. Então o pessoal da Araia Atacama ajudou a gente aí nessa. Mas assim, é isso, antes eu não conseguia identificar, sabe, que esse tipo de comportamento ou esse tipo de situação eram coisas que me levavam a ter ansiedade. E agora que eu tenho essa clareza, eu consigo me tirar daquela situação ou falar, verbalizar, né, no caso do Léo que estava fazendo uma coisa, falar com ele, comunicar para as pessoas também, porque às vezes as pessoas, né, assim, podem te ajudar ali. Por exemplo, quando eu tive uma crise de pânico no carnaval de 2020, que ainda teve carnaval, né, gente? E eu tava num restaurante muito cheio, eu tive uma crise de pânico e eu falei logo em seguida, estou tendo uma crise de pânico, vou sair daqui. E aí ele largou tudo e foi lá, né, me ajudar.
E isso ajuda muito, né? Porque também é assustador para a pessoa que, né, tá do outro lado, né? Imagina. Eu já passei por algumas, mas eu sou, assim... Não, você sempre lidou bem. Tá, obrigado. Mas então, o meu tratamento atual ainda é esse. A minha medicação foi variando ao longo desse tempo, tanto em dosagens, em alguns momentos eu precisava de mais, outros de menos, sempre fazendo terapia. E agora eu tô nesse momento, né, acabei de me mudar para São Paulo, eu ainda tô com algumas coisas que me engatilham muito e que eu não posso controlar por conta desse período de mudança, de tipo, não conhecer a cidade, de ter que adaptar e, né, ser ansioso é querer ter o controle. Zero controle nesse momento, muitas coisas acontecendo. Tô aprendendo muito a ser uma pessoa que sabe que a gente não controla nada, né? No fim das contas, teve aí também a pandemia para trazer esse grande ensinamento pra gente. Mas estou em tratamento e eu acho que eu sou uma pessoa muito melhor e mais feliz desde que eu busquei esse tratamento, porque era uma coisa que eu achava que era uma falha minha, que era uma característica minha, e não é uma doença. Pegando o gancho dessa mudança para São Paulo, né? Como é que era a nossa vida em Belo Horizonte e a minha vida? Nossa vida era muito bem estruturada, cara. A gente tinha uma rotina muito bem montada, assim, tá? Tem agenda. Não que não tem aqui, mas a gente tinha uma agenda. Tinha o exercício de manhã, tinha o horário das aulas da Bia que funcionava muito bem com a nossa rotina de trabalho, enfim. E a gente mudou para São Paulo. E mudou tudo. E aqui a gente ainda tá procurando como encaixar todas as coisas que a gente tem que fazer dentro da nossa rotina. E aí, cara... de um tempo para cá eu tenho visto vídeos sobre o TDA ou TDAH, que é uma variante do TDA, né? Assisti os vídeos e falo assim, nossa, esse sou eu. Nossa, eu faço isso. E aí, cara, quando a gente mudou para São Paulo, parece que a Lina até falou que parece que eu saía meio do eixo, parece que eu ficava meio fora de mim, assim, parece que eu fiquei meio... O Léo bugava. Bugava, essa é a palavra. O Léo bugava. E assim, quando eu fui percebendo que eu tinha várias características bem clássicas do TDA, do TDAH, aquilo foi bater em mim do jeito assim, aquilo que você falou, cara, tudo que eu vejo na minha vida e que de certa forma é um fardo, um peso que eu carrego de não ter realizado determinadas coisas, de não ter conseguido terminar aquilo, ou de ser de uma determinada forma, é por conta disso, cara, sabe? E aí eu falei assim, eu preciso pedir ajuda, e quando a gente chegou em São Paulo, a coisa começou a piorar, aí eu falei, eu preciso pedir ajuda. Isso é clássico do TDAH, ele sabe tudo que está acontecendo, ele sabe que ele precisa de pedir ajuda, mas ele não pega um telefone, não pega uma agenda, não pega uma coisa, ele liga e marca. Quem fez isso? Foi ela que fez. Clássico de TDAH, cara. A ação, a gente tem uma parte do nosso cérebro que é a parte frontal aqui, a galera aí da medicina pode explicar melhor, mas assim, a gente, que é a parte da ação, da motivação, ela não recebe, ela é descompensada com a parte da excitação. Então, eu não consigo, coisas que eu sei que eu gosto muito de fazer, eu consigo focar naquilo, cara, assim, de forma incrível, cara, sabe? Quando eu fotografava, eu focava tanto, cara, eu sabia tudo que estava acontecendo, eu olhava pra cá, mas sabia o que estava acontecendo ali, era impressionante, cara, eu tinha um domínio do redor, assim, do momento que eu fotografava, naquele momento mais tenso, assim, e em compensação, coisas que eu não gosto de fazer, coisas chatas, eu procrastino ao máximo, aquilo pra mim é doloroso de pegar uma coisa chata, burocrática e fazer. Sabe uma coisa que aconteceu, e eu acho que é muito clássico, que ilustra muito isso que você acabou de dizer? Teve um dia, no início do ano, eu até fiz stories. Gente, convenci o Léo a usar um planner, esse dia chegou, não sei o quê. E aí a nossa discussão era por conta de tarefas de casa, que são essas coisas chatas que ele não gosta de fazer, eu também não gosto, e que, enfim, virou uma questão ali, uma DR, né? E aí eu te dei o planner para você colocar as coisas que você precisava fazer e você me falou assim, mas eu sei tudo que eu preciso fazer. Eu falei, mas você não faz, coloca aqui para você fazer e riscar. Você lembra disso? Lembro, cara. Lembro. Eu tô aí nesse período de teste com
um novo medicamento, estou me adaptando ainda, questão de horário, dosagem, né? Então eu estou no início desse tratamento, mas só de saber que realmente eu tenho isso e entender como essa condição ela impactou na minha vida até agora, sabe? Eu já marquei uma terapia para hoje à noite, cara, porque eu preciso agora chegar pro eu já cheguei pro meu terapeuta, já falei assim, eu acho que eu tenho TDAH. Aí ele falou assim, porque também tem muito uma relação com autossabotagem, né? Tem que fazer coisas e você não faz. Aquilo, cara, pra mim é muito doloroso. Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não faço, cara, porque tipo assim, eu não encontro, sabe? Ou então eu preciso fazer, eu faço, mas eu procrastino até a última hora pra fazer aquilo. Cara, eu sou o rei da procrastinação. Eu tenho, desde pequeno, assim, eu tenho um relógio biológico da procrastinação que ele é incrível. Eu preciso fazer uma coisa até às 5 horas. Então, eu sei que até às 4h27 eu consigo procrastinar lindamente. E 4h27 em diante, até às 5 horas, o deadline final do negócio, eu faço e executo a tarefa. Vocês imaginam como que são as manhãs aqui em casa, que ele leva a criança, a esposa com ansiedade, o marido que leva a criança. Amor, pelo amor de Deus! Não, a gente se complementa, amor. Eu acho... Quando o Léo chegou em casa, que confirmou o diagnóstico, assim, a gente se abraçou. Não, a gente se abraçou, foi um momento, né, assim... de alívio, né? Eu acho que, tipo, que bom que encontramos a resposta, né? Que existe um porquê das coisas serem como elas são e que, melhor ainda, existe tratamento. Né? Então, que as coisas ainda podem melhorar. Mas mais do que isso, eu falei com o Léo, eu falei, gente, é uma grande piada do universo juntar um casal que um ansioso e o outro tem transtorno de atenção, né? Porque, cara, E a gente deu certo até hoje. E deu certo! Mas é isso, que a gente se complementa mesmo, assim, né? A gente não entra um no campo do outro e eu acho que ser um casal também é isso, né? Eu liguei e marquei o seu médico, porque eu não esqueço as coisas, eu anoto, eu faço, né? E eu percebia que você precisava e eu percebia que você também queria, mas eu entendi que eu precisava fazer porque você não ia fazer, porque eu te conheço. Mas é isso, a gente cuida um do outro, né? Não tem jeito. Eu acho que existe um estigma muito grande, sabe? Com doenças psiquiátricas, com principalmente medicação, as pessoas têm um medo. Eu acho que isso... Eu era assim. Você era assim? Eu me orgulhava de até outro dia não tomar... Quando algum médico perguntava se toma algum remédio, eu falei, não tomo nada. Olha que grande bobagem. Eu me orgulhava disso. É um grande privilégio, na verdade, mas também... Não. Na verdade, eu precisava, né? Eu precisava porque eu tenho essa condição talvez se você tivesse tido o diagnóstico antes, você estivesse tomando, né? E já teria, né? Enfim, não dá. Acho que pensar nisso também não é uma coisa produtiva. Não é. Eu só acho que, assim, esse estigma talvez venham de medicamentos mais antigos, sabe? De casos antigos de família. Eu sei porque na minha família tem casos também que a gente escuta falar, sabe? De alguém que hoje em dia, a medicina, sabe, vai se atualizando a cada dia, existem coisas novas todos os dias. Sabe o que o médico falou? Ele falou que há um tempo atrás a psiquiatria, ela dava um tiro de canhão para acertar uma mira muito específica, porque ele não sabia, não se tinha um remédio para tratar exatamente aquilo. E aí ele melhorava aquilo e eventualmente atrapalhava outra coisa. Hoje não é uma mira a laser, mas é um remédio mais certeiro, entendeu? E isso significa que você vai conseguir melhorar aquilo que você está precisando sem causar transtornos. Sem ter tantas reações adversas, entendeu? Eu estou super bem adaptada com a minha medicação. Se você começar a fazer medicação por indicação de um psiquiatra, saiba que você vai ter um período de adaptação, não é uma pílula mágica que pronto, passou, você vai ter um período de adaptação, você precisa seguir o acompanhamento, você precisa fazer tudo o que ele recomenda, porque, por exemplo, para ansiedade, não adianta nada ficar tomando remédio e não cuidar do meu sono e não fazer exercício, por exemplo, porque são duas ferramentas auxiliares que são muito, muito importantes. Eu preciso liberar ali um pouco dessa minha ansiedade fazendo exercício, eu preciso dormir bem para o meu cérebro trabalhar da maneira mais adequada. Enfim, a gente sabe que existem várias recomendações
E é importante, né, que a gente sendo paciente, a gente sabendo que a gente tem essas condições, que a gente se cuide da melhor maneira possível e que a gente siga aí todas as recomendações que nos forem passadas. Eu tô no início da minha experiência com essa medicação. Eu tô sentindo alguma melhora. Tô sentindo que eu consigo fazer coisas que eram muito difíceis para mim de uma forma mais fácil. Consigo ter mais atenção. Eu consigo planejar melhor o meu dia. Eu vou ver se agora o planner... eu consigo aderir ao planner. Gente, aderir ao planner para mim era um... Eu já tive uns 4 ou 5 planners diferentes, cara. E assim, começava e não terminava. Comecei a tomar medicação, peguei o planner de volta, falei assim, vem pra cá. Agora vai! Acompanha as cenas dos próximos capítulos. Mas assim, tô no início desse processo e se vocês quiserem aqui, deixe um comentário aqui. Se vocês quiserem, a gente pode fazer mais pra frente outros vídeos também falando mais sobre isso. Mas o recado que eu deixo pra vocês é procurem ajuda, deixa de bobagem. Isso é qualidade de vida. É qualidade de vida. Autoconhecimento é tudo. E ninguém é perfeito. Gente, de perto ninguém é normal. É verdade. E é mesmo. Eu acho que assim, se você conhecer alguém que você acha que pode, né, ser ajudado de alguma forma com o que a gente compartilhou nesse vídeo, compartilha, manda para os amigos, manda para a família e vamos acabar com esse estigma, vamos cuidar da saúde de todas as maneiras possíveis, porque a gente merece, né? Todo mundo merece. Sim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e compartilhe com os amigos. Um beijo e até a próxima.